3, 2, 1, valendo! Pessoal, tudo bem com vocês? Irmão Alexandre na área de novo, para aquele nosso quadro, né? Perguntas e respostas dentro do Seminário Teológico. Lembrando para vocês que aqui está o nosso material, olha que bonitinho. Se você quiser estudar com a gente, manda aí o teu contato, a gente manda o material para sua casa e você faz parte do grupo do WhatsApp e você faz parte também das lives aulas que são feitas todas as segundas-feiras e recebe o certificado aí reconhecido pelas convenções para consagração de obreiro. Posto isso, pessoal, qual foi a pergunta que nos fizeram dessa vez? Perguntaram assim: professor Alexandre, sabemos que quando a igreja for arrebatada, ela se encontra o Senhor nos ares. E depois que está com o Senhor nos ares, para onde que ela vai? Posto que 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 não diz para onde que ela vai. Essa foi a pergunta. Pessoal, baseado nisso, nós somos da escola dispensacionalista, pré-tribulacionista, clássico e um pouco de revisado também. Baseado nisso, quais são algumas explicações que dão? Por exemplo, alguns dizem que quando a igreja for arrebatada e se encontrar o Senhor nos ares, dos ares a igreja vai para a casa do Pai, lá de João 14. Depois nós vamos ver isso. Outros dizem que a igreja se encontra com Cristo nos ares, e dos ares ela vai para nos céus mesmo, para o tribunal de Cristo, depois do tribunal de Cristo para as bodas do Cordeiro, e aí volta com Jesus para a terra, depois dos 7 anos, né, que haverá tribulação, para inaugurar o reino. E depois desses 1000 anos do reino messiânico, e depois de todas as coisas que tem que acontecer, na inauguração da eternidade, a Nova Jerusalém, que é a casa do Pai, que é a casa de Deus, que é a morada, que Jesus prometeu para a igreja, aí a igreja vai, mas só no momento da eternidade. Uma outra escola vai dizer que no arrebatamento da igreja, ela se encontra com o Senhor nos ares e já volta com ele para a terra. Nesse caso são os pós-tribulacionistas. Aí a pergunta é: pela Bíblia Sagrada, o que é que vai acontecer? Essa é a pergunta. Lembrando que alguns acreditam que a Nova Jerusalém já é inaugurada no arrebatamento da igreja. A Jerusalém vem sobre a terra, fica por cima da terra e já passa a ser a habitação da igreja ali. Tudo bem? Mas vamos então entender. Pessoal, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vamos ler. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro que quem? Primeiro que os outros mortos, que só serão ressuscitados no dia do juízo final, no trono branco. Vamos continuar. Depois nós, os que ficarmos vivos, Paulo se incluía no acontecimento, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí a pergunta foi essa: depois que se encontrar com o Senhor, o que é que acontece? Para a gente entender o que é que vai acontecer, pessoal, a gente tem que entender lá em João 14 o que é a casa do Pai. João capítulo 14, versículo 2 e versículo 3, está escrito assim, ó: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, Jesus faz uma promessa que ele vai para o Pai, para a casa do Pai, preparar um lugar para a igreja na casa do Pai, e quando ele preparar, ele volta, pega a sua igreja e leva para morar lá na casa que ele preparou. Então, a casa do Pai é a morada eterna do crente. Tudo bem até aqui? Belezinha até aqui? Então tá. Agora, onde é a casa do Pai?
Pessoal, a casa do Pai nada mais é do que uma cidade chamada Nova Jerusalém, ou a Jerusalém Celeste, ou a Sião de cima, ou as moradas eternas. Então, a Nova Jerusalém é a casa do Pai. Você quer ver comigo só? Capítulo 12 de Hebreus. Estou com a minha Bíblia aqui, tá? Capítulo 12 de Hebreus. O versículo 22 ao 24. Eu não faço vídeo, eu não edito vídeo, tá, pessoal? Que funcionam assim, eu funciono no ao vivo. Então, a gente não faz edição. Hebreus 12, do 22 ao 24. Sabe por quê? Para mostrar que nós somos imperfeitos, que nós gaguejamos, que nós erramos, que nós repetimos palavra. Porque isso é para você entender que todos nós somos normais e somos iguais. Versículo 22 diz assim: mas chegaste ao monte Sião e a cidade do Deus vivo. Chegaste ao monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nessa passagem aqui, a todas as classes de salvos, desde os santos do Antigo Testamento até o último salvo do período milenar. Uma outra hora a gente faz um vídeo explicando as categorias de salvos. Não vai ser hoje. Mas o que interessa aqui para nós é que a cidade de Deus, o escritor aos Hebreus está falando, que é a Jerusalém Celestial. Então, a casa do Pai, a cidade de Deus, é a Jerusalém Celestial. Querem ver só mais outra coisa? Hebreus capítulo 11, versículo 16. Hebreus 11 e 16 diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, pessoal, vai falar dos heróis da fé, e que eles esperavam morar com Deus, ou que Deus morasse com eles em algum momento. E aqui está dizendo, aqui no versículo que nos interessa, que a pátria que eles esperavam e nós esperamos é uma celestial, do céu. E Deus não se envergonha e é chamado de seu Deus porque preparou uma cidade. Então, que cidade é essa? Essa cidade é a Nova Jerusalém. Quer ver mais uma passagem? Apocalipse 3, versículo 11 e versículo 12. Eu quero que você abra comigo aí. Apocalipse 3, versículo 11 e o versículo 12, para nós vermos uma coisa interessante aqui. Olha o que diz o texto. Está aqui: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo chave para hoje: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Não vamos entrar nos pormenores aqui dessa passagem, porque o que nos interessa agora é sobre a cidade de Deus que nós vamos morar, e o nome da cidade, que é a Nova Jerusalém. Então aqui, pessoal, resolvemos o segundo ponto. O primeiro ponto é a igreja arrebatada e se encontra com Cristo nos ares. Dos ares, ela estará para sempre com Cristo. Mas para onde que ela vai? Jesus fez uma promessa em que todos aqueles que o servem um dia estarão na casa do Pai. Acabamos de entender que a casa do Pai é a Nova Jerusalém. Tudo bem? Uma outra hora nós vamos fazer um estudozinho também sobre outras 3 perguntas que fizeram. Por exemplo, o que acontece com o nosso corpo no arrebatamento? Nós seremos glorificados. Está em 1 Coríntios 15. Para onde nós vamos? 1 Tessalonicenses 4:17. Nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. E quando é que isso vai acontecer? Apocalipse 13:10. Ele nos livrará antes que comece o terrível dia do Senhor. Amém, pessoal?
Posto isso agora, vamos responder então, já que você entendeu toda a questão, para onde a igreja vai depois que se encontrar com o Senhor nos ares? Pessoal, existe uma teoria dispensacionalista que diz o seguinte, que a igreja se encontra com o Senhor nos ares, vai para o tribunal de Cristo, depois vai para as bodas do Cordeiro, depois volta com Cristo para inaugurar o reino milenar. Depois do reino milenar, Satanás é solto por um pouco de tempo. Aí tem a última guerra, o último Gog e Magog, porque são 2 Gog e Magogs. Outra hora falaremos sobre isso também. E aí, depois disso vem a eternidade. E na eternidade, que é chamado por Pedro em 2 Pedro 3, do 10 ao 12, de dia de Deus, a igreja, juntamente com os santos do Antigo Testamento, agora inauguram a Nova Jerusalém. Então, segundo essa primeira teoria, a igreja só vai para a casa do Pai na eternidade. No milênio fica com Cristo na terra. No arrebatamento fica nos lugares celestiais para o tribunal de Cristo, para o galardão e para as bodas. Mas para a Nova Jerusalém só vai na eternidade. Uma segunda linha diz o seguinte, que quando a igreja for arrebatada, que se encontra com o Senhor nos ares, dos ares, a igreja já vai para a casa do Pai. E lá na casa do Pai é onde há o tribunal de Cristo e é onde há também as bodas do Cordeiro, lá nos compartimentos celestes. E depois a igreja volta com Cristo para inaugurar o milênio, a Nova Jerusalém fica sobre a Jerusalém terrestre, e aí a igreja mora lá, junto com os santos do Antigo Testamento, que para uns ressuscita junto com a igreja, e para outros ressuscita só para a inauguração do milênio. Então essa é uma linha. A outra linha então, para lembrar, diz que só no final de tudo é que entrará na Jerusalém celeste. Então, e você? Como que você acredita que vai ser? A igreja é arrebatada e já vai para Jerusalém celeste? É assim que eu creio, tá? É assim que eu creio. Ou a igreja é arrebatada, vai até os ares, vai para o tribunal de Cristo, vai para as bodas, volta com Cristo e só na eternidade entra na Jerusalém celeste. Uma coisa é fato, na eternidade, a Jerusalém celestial, ela desce sobre a nova terra e fica na superfície na nova terra. E ali será a morada de todos os santos glorificados que somos nós, a igreja, e os santos do Antigo Testamento, e os mártires da tribulação, e os portões estarão abertos para toda a eternidade, e os moradores da nova terra, também glorificados, terão acesso à Nova Jerusalém. Mas aí, eu te pergunto, você acredita que a igreja já vai para a casa do Pai no arrebatamento, ou só vai para a casa do Pai para inaugurar a eternidade? Diz aí no comentário o que você acha. Deus abençoe, até a próxima. Fui!